Hoje nós vamos dar continuidade a um assunto que Deus tem trabalhado muito nesta igreja. Cara, Deus tem nos feito crescer. Não vou dizer que Deus tem nos feito crescer como pessoas, mas que Ele está nos dando a oportunidade de nós crescermos, Ele está nos dando. Você faz parte de uma igreja que está interessada no seu crescimento espiritual, mas também no seu crescimento pessoal. Eu estava falando pro pessoal de manhã, essa igreja é uma igreja inteligente. De verdade, essa é uma igreja inteligente, sim ou não? Olha que coisa linda, olha só. Na maioria das igrejas, se eu perguntar sim ou não, eles vão dizer amém. Verdade, é ou não é? Você que é de outra igreja, quando fazem sim ou não, amém. É aquelas ovelhas tapadas, que só sabe falar o que o pastor, tudo é amém, amém. Quem quer ir para o inferno? Amém. Quem quer se lascar todinho esse mês? Amém. Fala amém para tudo. Chega um cara gritando, sai pro inferno, você é miserável. E você fica assim, E na segunda-feira, tá como? Não aprendeu nada, não cresceu nada. Vai trabalhar, o chefe manda fazer alguma coisa, você tá como? Aí é mandado embora, por quê? Por quê? Você faz parte de uma igreja inteligente. Uma igreja pentecostal. A Lírio é pentecostal. E alguém olha assim, não é possível. Não vi ninguém rodando, não é macumba aqui não, você é louco, é igreja. Rodar é lá no candomblé, lá que o pessoal roda, gira. Aqui não precisa disso. Não fica a audição para escutar Deus, não fica melhor rodando. Não. Mas você é uma pessoa inteligente. E Deus está querendo fazer mais ainda na sua vida. Nessa vida, te preparar nessa vida para você ser uma bênção aqui. Deus quer que você seja uma bênção para a sua família. Deus quer que você seja uma bênção para os seus vizinhos. Deus quer que você seja uma bênção na sua igreja. Deus quer que você seja uma bênção para as pessoas que estão no seu trabalho. E ao final da sua vida você seja uma bênção no céu. É isso que Deus quer de nós. Então Ele traz palavras que vão nos fazer crescer. Por exemplo, esses dias nós aprendemos sobre o poder de decidir. A importância de tomar decisões. Lembram disso? Avaliar o problema, avaliar a situação, encontrar alternativas, escolher uma alternativa e agir. Nós aprendemos sobre isso. Na sexta-feira, Deus trouxe aqui uma aula para nós de como encarar os momentos de limitação. Quando nós chegamos no ápice, quando nós chegamos no limite, como nós fazemos para agir nesses momentos? O que nós temos que fazer? Você que está aí conosco no YouTube, no Facebook, no Instagram, provavelmente você assistiu sexta-feira. E se não assistiu, vai estar aí, lá no YouTube, vai estar a pregação de sexta-feira, para você estar assistindo. Aliás, tem alguém que mandou algum recado aí, mandou o nome de onde está falando? Tem aí na live? Maravilha. Então ainda o pessoal tá chegando. Deus abençoe você que está no online aí. Nós estamos muito felizes que você esteja aqui conosco. E já separa aí o pão. Separa aí o pão. Separa o suco. Não tem suco. Pega a água. E vai cear junto conosco. Na hora da ceia você vai cear junto conosco aí. Tá bom? E hoje Deus quer nos ensinar, ainda dentro dessa questão de encarar os limites, encarar as situações. Deus quer nos ensinar sobre algumas coisas que eu julgo muito importante. Muito importante mesmo. E o tema de hoje, qual que é o tema de hoje? A série, qual que é a série? A série é Quando se chega no limite. Nós aprendemos isso na sexta-feira, que quando se chega no limite é necessário você ter maturidade, amor por Deus e coragem, confiança. Não é isso? E hoje nós vamos aprender sobre realista ou visionário. Diante dos limites, diante dos problemas,
Diante das situações adversas, você é quem? Você é quem? Você é o realista ou você é o visionário? Ou você não é nenhum dos dois? Porque tem o que não é nenhum desses dois aí, é o panguão. Tem o realista, o visionário e o panguão. Vou falar para você quem é o panguão. Quem aqui não é panguão, levanta a mão. Não é panguão. Ok. Quem é panguão, levanta a mão. Você que não levantou a mão em nenhuma das vezes, você é o panguão. Já descobri, tá vendo? Você não levantou nem nenhuma nem na outra, você é um panguão. Sempre é assim? Na vida você também é assim? Nunca toma uma posição, não vai nem para um lado nem para o outro. Vigia. Você é o que dorme. Estava falando aqui de manhã, tem gente que é o panguão, que está dormindo o tempo todo, dorme na vida. Tem gente que dorme na vida, meu. Dorme na vida. E a Bíblia diz que aquele que ama o sono empobrecerá. Você que vive dormindo, vive panguando, por isso você não é rico. Mas nessa manhã Deus vai mudar essa história, amém? Vamos, panguão, fala. Ei, pastor, você é folgado, hein? Folgado é meu pai. Eu sou folgadinho. E se quiser me pegar lá fora, meu nome é Tiagão. Fabiano. Tiagão e Fabiano. Eu quero pegar o Tiagão e o Fabiano de porrete. E eles vão estar lá te esperando. O texto que Deus colocou ao meu coração, aliás, está comigo, Gabriel? Quem está comigo aí? É isso aí. Números capítulo 13, o versículo 1. O Senhor disse a Moisés, 2: envie alguns homens para espiar a terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. Versículo 21. Eles subiram e espiaram a terra, desde o deserto de Zim até Reob, na direção de Lebo-Hamate. Versículo 23. Quando chegaram ao vale de Escol, cortaram um ramo do qual pendia um único cacho de uvas. 2 homens tiveram que carregar o cacho, pendurado em uma vara. Colheram também romãs e figos. Versículo 25, agora nós vamos até o 33. Ao fim de 40 dias, eles voltaram da espionagem daquela terra. Eles retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram um relatório a eles e a toda a comunidade de Israel. E lhes mostraram os frutos da terra. Deram o seguinte relatório a Moisés. Eu vou pedir a você que quando você me vê eu espumando assim pelo canto da boca, faz assim, ó. Você me ajuda nisso? Porque a minha esposa falou que ontem eu estava pregando, tinha um monte de cuspe assim no canto da minha boca. E eu fiquei traumatizado, quase que eu não dormi pensando nisso. Então na hora que eu ver vocês fazendo assim, ó. Pode fazer, irmão, que você vai me ajudar demais a crescer. Faz assim, ó. Aí eu vou entender que eu tenho que limpar porque não deve ser agradável para quem está olhando também. Então ajuda eu. Outra coisa, está com a barriguinha aberta. Às vezes o pastor está com a barriguinha aberta. Fala. Dá nada. Tá com ranho no nariz. Dá uma. Cuidado que se eu não te conhecer, eu posso achar que você está falando assim. Liberta Jesus agora. Liberta agora, Senhor.
Alva Moreno. Onde nós estamos? Onde nós estamos? Na igreja. Ei, Panguão. Deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual tu nos enviaste, onde fluem leite e mel. Aqui estão alguns frutos dessa terra. Contudo, entretanto, o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos os gigantes, os descendentes dos gigantes. Os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas, os jebuseus, os amorreus vivem na região montanhosa, os cananeus estão lá perto do mar e junto ao Jordão. Está embaçado. Está complicado. O negócio está feio. Então Caleb fez o povo calar-se diante de Moisés e disse: subamos, tomemos posse da terra, porque certamente conseguiremos fazer isso. O versículo 31. Os homens que tinham ido com ele, porém, disseram: não podemos atacar aquele povo. Caleb e Josué diz: vamos, vai dar certo. Os outros 10 diz: impossível, não tem como. Não podemos atacar aquele povo, porque é um povo mais forte do que nós. E eles espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca da terra que haviam espiado. E disseram: a terra que percorremos para espiar devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os Nefilins, isto é, os Anaquins, descendentes de gigantes, homens altos demais, diante de quem parecíamos gafanhoto. Ainda é exagerado ainda. Ui, bicho exagerado, que ele aumenta o problema. Tem gente que é tão negativo, mas tão negativo, que consegue se afogar num copo de água. E diz assim, tem gente que é uma situação complicada, irmão. Diferente da gripe, tá? Nem vem. Cada um com o seu problema. Aos olhos de quem parecíamos gafanhotos, aos nossos olhos e aos deles. O versículo Números 14 agora, do 1 ao 9. Olha que coisa, vamos continuar a história. Depois desse relatório, depois disso que eles falaram, depois desse diálogo, naquela noite, toda a comunidade de Israel começou a chorar em alta voz. Aquelas pessoas tiveram a capacidade de desmotivar toda uma comunidade. Nós estamos falando de 2 milhões de pessoas chorando. Imagina que chororô. Outro mar vermelho, de tanto que o pessoal chorou. Todos os israelitas queixaram-se de Moisés e de Arão. E toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito. Ou neste deserto. Porque o Senhor está nos trazendo para essa terra só para nos deixar cair a espada? As nossas mulheres e os nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? Disseram uns aos outros: vamos fazer o seguinte, vamos escolher um líder. Esse Moisés, não dá para confiar nele. E vamos voltar para o Egito. Let's go. Então Moisés e Arão prostraram-se com o rosto em terra diante de toda a assembleia dos israelitas. Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné. As irmãs que estão grávidas aí, Jefoné, anota aí. Jefoné! Vem aqui, menino. Josué, filho de Num, Caleb, filho de Jefoné, os quais estavam entre os que haviam espiado a terra, rasgaram as suas vestes
e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos para espiar é terra excelente, a terra é boa, a terra é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, se o Senhor se agradar de nós, se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde mana leite e mel, e dará a nós. Apenas não se rebelem contra o Senhor, nem tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fosse pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenha medo deles. Nesse texto nós encontramos os dois tipos de pessoas do tema dessa ministração. Quem você é desses dois personagens? Nós temos aqui dois povos. Aliás, nós temos aqui um povo e dois homens. Os outros eram realistas. Eles tinham ido lá na terra, eles viram que era boa, mas quando eles olham para as dificuldades, eles dizem: cara, é impossível, não tem como, não vai dar. Nós não temos pessoa suficiente, nós não temos recurso suficiente, nós não temos capacidade de chegar lá para conquistar essa terra. Se esses caras vier para a briga mesmo, nós vamos ter que correr, não vai dar. Ei, queridos, o realista diante dos desafios, ele só tem a capacidade de enxergar o que está diante dos seus olhos. O realista só consegue enxergar o que está diante dos seus olhos, e ele tem razão. O realista tem razão. Quando eles dizem que as cidades eram fortificadas, eles estavam mentindo? Não, verdade. Quando eles dizem que era impossível conquistar aquelas cidades aos olhos humanos, eles estavam falando mentira? Não, verdade. Agora, o visionário foi, viu, ele não está mais olhando as muralhas. Aleluia. O visionário não está olhando as muralhas. O visionário não está lembrando dos gigantes. O visionário está lembrando o seguinte: cara, lá dentro tem uma terra que é muito melhor do que esse deserto, que é muito melhor do que o Egito. Lá dentro tem uma casa para mim, lá dentro tem coisas boas para mim. É do outro lado que vai ser bom, aqui tá ruim, então nós vamos. Esse é o visionário, alguém que enxerga além da muralha. Quem você tem sido? Quem você tem sido? Você é dessas pessoas que só enxerga pela ótica física? Ou você é daqueles que enxergam pela ótica espiritual? A Bíblia diz que nós não deveríamos ser. O texto diz: nós não vivemos por vista, mas vivemos por fé. Deveríamos ser assim. Mas quantos cristãos não estão nesse time aqui? No time dos realistas. Vou contar uma história para vocês. Certa mulher, eu amo essa história. Uma mulher chega diante de um profeta, e ela diz assim: profeta, já contei essa história aqui. Profeta, meu marido era um servo de Deus, mas ele era um péssimo administrador. E ele morreu, deixou-nos com dívidas. E agora, aqueles que estão cobrando a dívida querem levar os meus 2 filhos como escravo para pagar a dívida. E eu não sei o que fazer, por isso eu vim até o Senhor. Eu preciso de uma ajuda.
Eu preciso que o Senhor faça alguma coisa. O Senhor tem contatos. O Senhor tem contato com o rei. O Senhor tem contato com o sacerdote. O Senhor tem contato com os levitas. O Senhor tem contato com os magistrados. O Senhor tem contato com os banqueiros. Eu preciso de uma ajuda. O que o Senhor pode fazer por mim? O que o Senhor pode fazer para me ajudar nessa situação? O profeta diz a ela: o que você tem em casa? E ela diz: nada. Me lembrei. Eu tenho um pouquinho de azeite numa botija. E o profeta diz: perfeito. Vá para sua casa. Olha só. Pegue muitas vasilhas emprestadas. E no texto ele coloca um adendo especial. Ele diz: não poucas. Pegue vasilhas emprestadas e não poucas. Ou seja, encha a sua casa de vasilhas vazias. Se a mulher é uma mulher realista, ela vai olhar para o profeta e ela vai dizer: muito engraçado, Senhor. Muito engraçado. O Senhor não tem vergonha na sua cara? O realista falaria isso. O Senhor não tem vergonha na cara? O Senhor tem acesso ao rei? O Senhor tem acesso às pessoas de dinheiro do reino? O Senhor tem acesso aos políticos? O Senhor tem acesso ao sacerdote? O Senhor tem acesso a um monte de gente que poderia me ajudar? Se o rei falar para perdoar a dívida está perdoada. Se o Senhor quiser, o Senhor tira até do seu dinheiro e me dá para me pagar a dívida. O Senhor podia me emprestar um dinheiro. Agora o Senhor me manda ir para casa e arrumar vasilha. Vasilha vazia, profeta. Não paga a minha dívida. Um pouquinho de azeite não paga a minha dívida, profeta. O senhor não está entendendo o que eu estou dizendo? Às vezes eu dou alguns conselhos para alguns irmãos aqui, que Deus fala no meu coração assim, ó, fala para ele fazer tal coisa, simples assim. A pessoa vem e fala comigo: pastor, tô com um problemão esses dias. Escuta, casal em crise. Isso já aconteceu algumas vezes, tá? Casal em crise. Pois não, como eu posso ajudar? Ei, pastor, não estamos nos entendendo. Eu e a minha esposa, a gente não consegue mais conversar. Não há diálogo entre nós. Quando a gente começa a conversar, já dá briga, porque ele é um forte concorrente do Satanás, o acusador. Eu também não quero perder para ele. Então fica nós dois de acusador, brigando, um acusando o outro, um falando do defeito do outro, e a gente acaba que a gente não resolve nada. As contas estão atrasadas. Estamos devendo 20 mil reais no banco, de um empréstimo que a gente pegou e a gente não conseguiu pagar. O carro está com busca e apreensão. A luz já chegou a aviso de corte. O pastor poderia nos ajudar de alguma forma? Como que o pastor pode me ajudar? E eu disse a essa pessoa, a uma delas: pegue 400 reais. Depois da ceia, vai para a praia, pisa na areia, os dois de mão dada, molha o pé na água salgada, anda 15 minutos para lá, 15 minutos para cá. Depois vocês entram no carro, ainda vai sobrar ainda 200, você vai colocar 200 de gasolina, sobrou 200. Esses 200 você para com ela em algum lugar, almoça. Você vai conseguir um almoço bom por 100, 150, você consegue. Ainda sobrou 50. Esses 50, você oferta. E o cara olha para mim e fala: você é louco.
Você é maluco. Maluco é você, que muitas vezes ouviu Deus falar coisas ao seu ouvido e não fez. Pastor, eu tô precisando de dinheiro e você está mandando eu gastar dinheiro. É o conselho que Deus deu. Foi o conselho que Deus colocou no meu coração para você. Você vai ser um visionário ou você vai ser um realista? Você não vai para a praia. Você não vai colocar R$400. Só que tem um detalhe: na hora que o seu casamento acabar, quando o seu casamento acaba, quando a família se desfaz, aí você vem pedir oração. E se eu falasse para você assim, ó, eu vou orar por você, mas eu quero, Deus falou aqui, ó, que é R$400 mil para que Ele restaure a sua família. E você pode pagar isso em prestações de R$400 por mês. Você fala, tá barato. 400 por mês para restaurar a família, e você fala que tá barato. Mas 400 por mês para manter a família unida, você acha que é caro? Ah, mas eu não tenho. O Deus que está mandando vai prover. Aquela mulher, ela não falou para o profeta: ei profeta, você está maluco? Não, ela vai para casa, e os filhos dela arrumam vasilhas, e ela começa a encher. Eu fico imaginando na hora que ela começou. Se fosse você teria coragem de fazer assim, ó? Teria coragem, Moisés, de fazer, dar uma olhadinha assim e fazer assim, ó? Eu não teria coragem, porque vai que acaba. Meu, tá caindo. Só vai, meu. Ó, quando você vê se o azeite caindo e chegando na metade do balde, você ia falar o quê? O que você ia falar? Duvido, você ia falar: eita preula, eita pega. Aí encheu. Passa até com dó. Agora já começa a chorar. E eu já começaria a chorar. No terceiro, já estou falando em línguas. No quarto, já estou no manto. No quinto, eu acho que eu pegava a garrafa, jogava para cima e saía pulando e gritando: Deus é Deus! Aleluia! Mistura um aplauso com aleluia, porque é para Ele. Dá um glória a Deus aí enquanto você está aplaudindo ao Senhor. Mas essa é a diferença. Essa é a diferença entre o realista e o visionário. A própria palavra diz: o realista, ele só vê o que está na sua frente, o que é real. O realista, ele é perito em fazer cálculo. O realista, ele é um calculista. E o visionário é chamado de louco. O realista é chamado de inteligente. O visionário é louco. Mas nós vamos ver ao final quem é que Deus abraça e fala: estou com você. Se é o matemático ou se é o visionário. Escutem isso. Eu imagino o povo andando no deserto, e aí chega alguém que o realista, o realista ele tem uma capacidade incrível de ser desanimado e ainda desanimar outros. E ele mostra isso na ponta do lápis. Eu imagino um homem chegando num outro homem israelita e dizendo assim: amigo, hoje é o 100º dia que nós estamos andando nesse deserto. Nesse ritmo que nós estamos, eu calculei, porque o realista ele calcula tudo.
Eu calculei que nós vamos gastar fácil, nesse ritmo, com esse povo murmurando, com esse Moisés toda hora falando, volta, vamos para lá de novo. A gente já passou por essa montanha aqui, você viu? Você já percebeu? A gente está nela de novo. Nesse ritmo vai ser 40 anos para chegar lá. 40 anos. Agora presta atenção, vamos fazer cálculo aqui. Tá comigo? Tô comigo. Tô com você. Vamos lá. Nós vamos gastar no deserto. Estou falando só de sandália. Vou falar só de sapato para não te assustar, que o realista é assim. Nós vamos gastar nessa areia que derrete, sola de sapato. Nós vamos gastar 2 pares de sapato por ano. 40 anos são 80 pares de sapato. Ok? É verdade, 80 pares de sapato. Tá ok, agora me mostra onde está a sapataria. E o cara fala, é mesmo, né? Não tem sapataria no deserto. Pois é. Agora, vamos lá. Olha para o sapato do seu filho. Tá vendo o pé dele? Pequenininho, não é? Tá. Suponhamos que esse sapato durasse 40 anos. O pé dele vai ficar 44. Mas o sapato vai continuar 22. É a lógica. São 2 milhões de pessoas. Primeiro nós vamos, daqui a 100 dias vai acabar o recurso. Pelo que eu calculei, daqui a 100 dias ninguém vai ter mais nada para comer. Então nós vamos comer os animais que nós estamos levando para essa terra. Só que eu fiz um cálculo e depois de 6 meses acabou os animais. E agora nós vamos comer os nossos filhos. Descalço. Porque o sapato já acabou. E não somente isso. Quando o sapato acabar, quando desgastar o sapato, os nossos pés vão começar a criar bolhas de feridas por causa do calor do deserto. E essas feridas nós não temos como curá-las. Vai dar gangrena. E em no máximo 3 anos, todos nós morremos de gangrena no pé. Ou seja, essa viagem para essa tal de Canaã, que esse Moisés está falando, ela é impossível segundo os meus cálculos matemáticos. E o visionário? O visionário ele nem está lembrando do sapato. Ele nem está lembrando da roupa. Ele só tá sabendo assim, ó, é para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Lembra disso? Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Se você não vai, não me atrapalhe. É isso aí. Queridos, a Bíblia diz que o sapato, milagrosamente, à medida que o pé ia aumentando, o realista não consegue explicar isso. À medida que o pé ia aumentando, o sapato também. E a Bíblia diz que não gastou. Para quem é visionário, a provisão vem naturalmente. Para o calculista, não tem jeito. Para o calculista não tem jeito, não vai vir e não vai viver. Eu me lembro de uma outra história. Jesus tinha alguns discípulos, né? Ele tinha uns caras que eram incríveis. Ele tinha o Pedro. Jesus chega um dia e fala assim, o pessoal, aliás, os discípulos chegam em Jesus. Eu li esse texto esses dias aqui. Os discípulos chegam e falam assim, mestre. E ele diz, uala. Não é isso não. Você lembrou, né? Mas você é velho. Você é velho. Você tem mais de 35, se você riu. Você já usou telefone de ficha. Aí os discípulos chegam, mestre. E ele diz o quê? Não, queridos, ele diz sim, faleis, meus discípulos. Que isso, guerreiro? Vocês embarcam mesmo na história, né? Vocês são mó barato. Aí, vocês é doido da cabeça, gente. Que isso? Eu jamais iria pensar nisso. Aqui,
Jesus chega, as pessoas chegam e falam assim: olha, mestre, a multidão precisa ir embora porque está acabando a comida, já acabou a comida, eles não têm onde comprar comida, manda eles embora para casa. Aí Jesus fala assim: dê vocês a comida. Eu imagino o Pedro, ó o Pedro, vamos rapaz, você não escutou não rapaz? Ô maluco, você é louco? Ele está falando para pegar o papo, para dar de comida para eles, rapaz, vai logo, antes que eu corte a sua orelha. Esse é o Pedro. Aí vem o Judas. Tem dinheiro não. Nem vem que não tem dinheiro, porque ele já tinha roubado, ele já tinha escondido na conta dele. Aí vem o Tomé. Eu duvido que esse negócio vai dar certo. E o Filipe? Filipe era um matemático. A Bíblia diz que o Filipe chega e fala assim: Senhor, já calculei, pelos meus cálculos, 200 denários não seria capaz para alimentar essa multidão. E aí, Jesus não é realista. Jesus não se move pelo que está acontecendo. Jesus se move pela sua visão. Jesus não andava pelo físico, Jesus andava pelo Espírito. É isso que a gente precisa decidir hoje. Se você quer viver milagres, é isso que você precisa decidir hoje. Talvez até hoje, irmão, até hoje a sua vida não foi para frente. Você não viveu espiritualmente aquilo que Deus quer. Você não chega em Canaã, na Canaã de Deus, tanto no espiritual quanto no físico. Nós estamos indo para Canaã, tanto no âmbito físico quanto no âmbito espiritual. E talvez você não vai chegar lá porque está faltando você ser um visionário. Porque para chegar em Canaã você precisa visualizar. Para chegar no céu você precisa visualizar. Para chegar naquilo que Deus tem para você, você precisa visualizar. Não é calcular. Não dá para calcular com Deus, não tem cálculo. Como calcula a água transformada em vinho? Como é que calcula isso? No Lírio Play eu gosto de passar um vídeo que fala sobre isso, onde um cientista ele faz esse experimento. E ele diz: queridos, é possível. O cientista diz: é possível. É possível transformar água em vinho. É possível, humanamente falando. Ele disse isso. Vou passar esse vídeo no Lírio Play, acho que na terceira ou quarta aula. Ou procura lá, cientista explica. Pode pesquisar. Cientista explica transformação de água para vinho. E ele vai dizer: o problema é como fazer isso. Eles sabem, através de cálculos, eles sabem o que precisa para transformar água em vinho. O problema, ele diz, o problema é arrumar energia suficiente para fazer isso. E ele diz: se juntar todas as estrelas da nossa galáxia, a energia dessas estrelas, ainda assim não seria possível, porque precisaria de mais energia do que isso. E Jesus faz isso assim, ó. Pode beber agora. Será que vai sair vinho aqui agora? Eu não posso beber álcool. Continua a água. Assim está melhor. Queridos, é isso. Para de enxergar com a visão da terra. Agora Jesus chega um rapaz, aí André é um cara topzera. André é um cara da hora. O André dá jeito para tudo. O André, ele dá jeito. Já chega. Ele viu um menininho lá com a sacolinha do lanchinho, a lancheirinha que veio da escola. Ei, menino, o que você tem aí? Tem 5 pães e 2 peixinhos que eu vou comer agora. Vai comer não, segura aí, faz uma média aí. Empresta para mim. Pegou. Aqui, Jesus, ó, consegui. Jesus fala: maravilha. Deu graças e começa a distribuir. Assenta todo mundo, assentou, começou a distribuir. Tá lá, alimentou 5.000 e ainda sobrou. Fazendo o cálculo, isso era impossível. O realista é perito em reclamar. Eu já falei que o realista também é perito em desanimar outros, né? Porque quando ele faz os seus cálculos, o outro fica desanimado. O marido realista, quando ele vai conversar com a esposa, ele começa a mostrar para ela que é impossível construir a casa. A esposa quer aumentar 2 cômodos na casa.
Mas o marido prova para ela na prática, na caneta, que é impossível. Mas a irmã que tem fé, ela vai dizer: nós vamos começar e nós vamos concluir. E no final a gente não vai explicar como que foi feito, porque milagre não se explica. A gente só vive. Milagre só vive. Milagre não se explica. Já viu algum matemático explicar o milagre? Oh, glória! O realista não explica milagre. Mas o visionário, ele vai dizer assim, você vai dizer a ele: como que aconteceu isso? Ele diz: não sei. Eu só sei que ele fez. Neste dia, 1º dia de setembro, levante suas mãos para cá. Eu profetizo que Deus está te dando visão de visionário neste dia. Que seja jogado por terra agora toda a visão de realismo. E que você comece a olhar para o Senhor e comece a dizer: Deus, eu não sei como vai acontecer, mas eu sei que vai acontecer, porque Tu és um Deus de milagres, Tu és um Deus de promessas, Tu és um Deus que abre caminhos no deserto. Quantos acreditam nisso? Glorifique o nome do Senhor. Aleluia! Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, meu Deus, meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto. Ele não é um Deus de cálculo, Ele é um Deus de milagre. Esse é quem Tu és. Agora vamos terminar. Olha o visionário. O visionário não enxerga o muro. O visionário enxerga além dos muros. O realista está fazendo cálculo. Enquanto o realista senta para fazer cálculo, o visionário já está indo em direção ao milagre. Quando o visionário recebe o milagre, é ao mesmo tempo que o realista está terminando de fazer as contas. Enquanto você vai começar a viver milagres, as pessoas que estão à sua volta vão dizer: mas como? Não tem como. E você vai dizer: tá aí. Oh glória, oh glória, aleluia. Oh glória, aleluia. Meu Deus, em 98, quando a minha mãe estava orando por mim, as pessoas diziam a ela: seu filho vai morrer em breve, sabia? Já tem um plano funerário. Já tem plano funerário para o Melk. Os meus familiares diziam: já tem plano funerário para ele, porque a qualquer momento desse vai chegar a notícia que ele está morto em algum lugar. Mas a minha mãe estava lá: meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Olha eu aqui. O realista olhava para mim e dizia: não vai ter jeito, esse aí não vai dar em nada. Oh meu Deus. Eu tinha um professor que uma vez ele parou e falou para mim, mas ele esculhambou comigo. Esculhambou. Acabou com a minha raça. E disse: você não vai ter nada. O máximo que você vai ter é um carrinho de rolemã. Esses dias eu parei no semáforo ao lado do carro dele. E eu queria muito cumprimentá-lo. Mas o fato de eu cumprimentá-lo seria uma afronta para ele. Ele iria passar muita vergonha. Porque o carro dele, eu estava quase descendo para ajudar ele a empurrar. O meu não. O meu vai e volta. Tranquilo. Sabe quem fez isso? Não foram os números. Isso quem faz é Deus. Se você crê, Deus vai fazer milagres na tua vida. Mas é hora de deixar. Para de parar nos problemas. Toda vez que aparece um problema, você simplesmente baixa a cabeça. Toda vez que aparece um desafio, você começa a fazer cálculo. Toda vez que aparece uma situação, você desanima.
Porque você olha somente com os olhos físicos, começa a olhar pelos olhos espirituais a partir de hoje, começa a olhar pelos olhos da fé, começa a querer mais e dizer: é possível, porque o meu Deus é um Deus do impossível. Por isso que Ele é chamado de o Deus de milagres. O visionário, ele é movido pela recompensa. Enquanto o realista é movido pelos cálculos, o visionário ele é movido pela recompensa. Ele fala assim: o que eu vou ganhar? Se eu passar por esse problema, o que eu vou ganhar? Se eu passar por essa situação, o que eu vou receber? O realista ele fica parado ali olhando: é impossível, não vai ter jeito. Ó, você coloca um muro na frente do realista e pergunta para ele: o que tem aqui? Ele vai dizer: um muro. E agora? Agora acabou. Esse é o realista. O visionário não. O visionário ele chega, você está falando com ele, o que está na sua frente? O visionário está assim, ó, ele não te responde. O visionário, ele faz assim, ó. O que tem aí? Aí viu uma corda. Ele viu uma corda no canto do muro. Aí o realista fala: você vai se matar? Vai se enforcar? E o visionário fala: aí tem um pedaço de madeira. Aí o realista diz: um muro desse tamanho, o cara me pega um pedaço de pau e uma corda, ele é louco. E o visionário amarra a corda, joga, foi embora. Porque ele enxerga o que tem lá. Quando Davi chega no campo de batalha, tá todo mundo com medo dos soldados filisteus. Tá todo mundo com medo. Todo mundo assim. Os realistas: não vai dar. Olha o tamanho desse gigante. Olha o tamanho. Esse aí é matador, perigosíssimo, indivíduo de alta periculosidade. Esse homem já nasceu matando. A primeira pessoa que ele matou foi a mãe dele. Imagina o tamanho do bebê. Já matou a mãe, o gigante. Primeira coisa que ele fez. Na hora que passou a cabeça, a mulher já morreu. Não vai ter jeito. O Davi, olha a pergunta do Davi. O Davi chega, ele não pergunta quantos metros tem o gigante. O Davi chega, ele não pergunta quantas vezes o gigante já estava ali, quantos dias. Não, ele chega e pergunta assim: o que vai ser dado para o homem que vencer esse maluco aí? O que ganha? Ó o visionário, o que ganha? Ei, esse problema, esse problema que está na sua frente, você já parou para pensar? O que eu ganho se eu pular? O que eu ganho se eu vencer? Essa depressão que está te segurando, você já parou para pensar? O que eu ganho? Oh, glória! O que eu ganho se eu pular? O que eu ganho se eu pegar na mão de Jesus hoje, levantar minha mão, Jesus me puxa e me tira? O que eu ganho com isso? Como é que vai ser depois? Será que vai melhorar? Essa dívida é impagável. O que eu ganho se eu pagar ela? Então eu vou atrás disso. Senhor, me dá sabedoria, porque agora eu não quero mais ficar fazendo cálculo, não. Agora eu quero ir para cima, eu quero vencer, e eu quero ser um visionário a partir de hoje. O visionário tem uma coisa muito importante. A última diferença aqui eu quero encerrar. Quando a gente fala que vai encerrar, tá faltando 15. O visionário, o realista, ele confia no seu braço. Por exemplo, quando eu disse: pega R$400 e vai para a praia com a sua família. Tá com casamento ruim? Tá com casamento ruim? Desce sem falar nada, desce sem brigar. Passeia na praia e volta. O visionário, o realista, ele fala assim: vou ficar com 400 a menos. Já estou devendo e vou ficar com 400 a menos. Essa mulher, essa desgraça, essa mulher não merece. A desgraça desse marido não merece. Esse aí é o realista. O visionário, ele está assim, ó: cara, eu vou e vamos ver o que Deus vai fazer. Tem casais aqui que vão para a praia hoje ainda. Tem coragem, irmão? Talvez Deus está falando com você. Talvez o que você está precisando no seu casamento é só de andar na praia, só pisar na areia, pisar na grama. Não tem dinheiro, não. Vai aqui, ó. Vai aqui no parque, aqui. Tem um parque aqui no Colônia, aqui, ó. Estado do Colônia ali, no antigo clube da Metal Leve. Vai lá, pega a sua família.
almoça rapidão, pega sua família e vai passar a tarde lá na frente do lago. Aí fica olhando os peixinhos passar lá, tartaruga, com o pé na grama, pisa na grama. Olha para sua esposa e fala assim: nossa, imagina no céu, amor, como é que não vai ser? É visionário. Aqui, amor, um dia nós vamos ter uma casa assim, com um lago assim para nós dois, assim, ó. Só para nós dois. Acorda. O realista, ele faz cálculo, né? Porque ele confia no dinheiro. Ele confia na força do seu próprio braço. Já o visionário não. O visionário, ele não confia na força do seu braço, porque ele sabe que dele não tem nada. Ele sabe que nele não tem condições alguma. Mas olha essa frase, e aqui eu quero concluir. A frase desse homem chamado Caleb. Números 14, o 6. Sete. A terra que percorremos é boa. 8. Se o Senhor se agradar de nós, ele está colocando a confiança dele no Senhor. Ele não está falando: se eu conseguir um emprego, se eu conseguir um exército, se eu conseguir ajuda, se o pastor me emprestar um dinheiro, se não sei quem fizer alguma coisa por mim. Não, ele não está pensando assim. Ele está dizendo assim: se o Senhor se agradar de mim. Aqui está o segredo. Aqui a gente encerra. Se o Senhor se agradar de você. Já tem gente já enxergando um pouquinho mais longe. Ô glória. Chegou aqui, não estava enxergando nada, mas agora já está enxergando um pouco mais longe. Agora já começa a enxergar coisas melhores. Agora já começa a enxergar a família construída. Agora já começa a enxergar a família salva, porque agora é um visionário. Agora já não está mais olhando para aquilo que estava ao seu olho. Agora ele começa a olhar com os olhos da fé. Agora você já começa a olhar outros diagnósticos da sua saúde que virão pelos próximos meses. Oh glória! Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra de onde mana leite e mel. Sabe o que Deus espera de você? Maturidade. Amar a Deus sobre todas as coisas. Confiar na sua palavra. Confiar na sua palavra. Uma vida de oração, vigilância, palavra. Porque é uma vida que vai agradar a Deus. Lembra? Se o Senhor se agradar de mim. Então nessa semana, ao invés de eu agradar a mim, eu vou agradar ao Senhor. Ao invés de eu agradar as pessoas, eu vou agradar ao Senhor. Ao invés de eu agradar gente, eu vou agradar Deus. Ao invés de eu fazer compromisso com pessoas, eu vou fazer compromissos com Deus. Ao invés de eu erguer altares para as pessoas, eu vou erguer altares ao Senhor. Ao invés de eu confiar nas promessas dos outros, eu vou confiar nas promessas do Senhor. Se você recebe essa palavra, aplauda o Cordeiro de Deus nessa manhã, glorificando o nome dEle. Aleluia! Oh, aleluia! Fica de pé, fica de pé. Fica de pé, glorifica o nome do Senhor. Começa a falar com Deus aí. Diga: Deus, eu quero ser um visionário. Diga: a partir de hoje, eu estou deixando, Senhor, o realismo. Eu estou deixando os cálculos. Eu estou deixando, Senhor. Eu não serei um irresponsável, mas eu não irei mais calcular milagre, porque milagre não se calcula, milagre se depende. Milagre se vive. Eu viverei milagre. Diga isso, diga pro seu inimigo ouvir. Diga: eu vou viver milagre, Satanás. Aleluia. Eu vou viver milagre. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto.